15 minutos, Pagliarini, para anunciar aumento do preço do leite de preferência, e não esquecendo que a internet está transmitindo tudo que nós falamos aqui, então os gaúchos devem estar lá atentos na sua mensagem agora. Obrigado por ter vindo. Bom dia a todos, parabenizar o deputado Heitor Chu pelo convite, e em nome dele, parabenizo toda a mesa, né? Acho que essa questão desse encontro, ele é fundamental, né? Nesse momento que se fala tanto da edição normativa 7677, e nós, na questão do Rio Grande do Sul, né? Já que é um estado que tem necessidade de exportar no mínimo 60% da sua produção, a edição normativa, ela realmente, no primeiro momento, trouxe bastante apreensão, tanto da indústria e ainda mais dos produtores. Diante disso, nós até fizemos, durante ainda o mês de maio e durante o mês de junho, 9 encontros sobre a IN 7677, com a participação efetiva da Superintendência do Ministério da Agricultura, com a própria Secretaria da Agricultura, que, como o Rio Grande do Sul já tem há 3 anos a Lei do Leite, né, e onde algumas inovações da Instituição Normativa 7677, elas já estavam contempladas na Lei do Leite. Então, de certa maneira, para o Rio Grande do Sul, algumas questões não pesaram tanto, né? Mas o que eu gostaria até para que a gente pudesse avançar nessa conversa, né? A gente acabou, só para a gente ter uma ideia na questão do Estado, essa reunião que a gente acabou fazendo no interior, envolvendo todas as entidades, né, e a gente fez um documento, né, uma carta, na verdade, com relação à instituição normativa. Aqui tem a questão nisso que a gente mandou para os produtores, tinha todo o embasamento legal e qual o artigo, e tem muita das questões da IN 7677, que elas são repetitivas de outras instituições normativas, então não tinha lá muita novidade. Mas as principais novidades, e aí é importante, é na questão da temperatura na propriedade rural, que ela foi tirada da consulta pública, a temperatura mínima, mas foi colocado de que o resfriador, ele tem que trazer a temperatura a 4 graus, no máximo em 3 horas, né? E na plataforma, então, é aquela questão da temperatura que antes era de 10 graus, baixado para 7, e aceito até 9 graus. Mas aí tem uma questão que eu antes estava conversando com o Eduardo, do Ministério da Agricultura, que o Ministério da Agricultura tem deixado muito claro que a Instituição Normativa 7677, em momento algum leite que ficar fora dos padrões de temperatura ou CPP, ele vai ser descartado. Então, isso dá um diálogo muito bom entre as partes, de não haver essa questão da condenação do leite. Mas eu quero ir direto para a última planilha aqui. Então, esse documento era de reconhecimento do produtor, com todos os links das bases legais, o perguntas e respostas do Ministério da Agricultura, enfim, né? E aqui é o que nós efetivamente trabalhamos, né, nessa última reunião agora de associados, onde efetivamente começa a ter os grandes problemas ou detalhamento, né, onde nós temos que encontrar a solução, né? Na temperatura de 7 graus, né, a posição das indústrias, e aí nós temos pequenas indústrias, cooperativas e grandes empresas, 93% do leite que entrou na plataforma, ele já entrou na temperatura de 7 graus, né? Claro que, bem que o deputado Heitor colocou, a temperatura nesse momento no Rio Grande do Sul, ela favorece essa situação, né? A nossa dúvida é quando chegar novembro e dezembro, ou janeiro, onde a sensação térmica passa de 50 graus, né? Depois, o outro aspecto que aí sim nós começamos a ter uma dificuldade bem maior é no percentual de leite dentro da contagem máxima de CBT de 300 mil, onde nós temos, em termos de volume,
66% dentro do padrão, né? Nós estamos falando num volume, o Rio Grande do Sul passa por indústria em torno de 11 milhões e pouco, mas vamos trabalhar com 10 milhões, né? Nós estamos falando de 6 milhões e 600 mil que estariam dentro do padrão, né? E mais de 4 milhões fora do padrão exigido. E aí deixa-se claro também, né? Isso também foi simulações que já foram feitas, se o leite na propriedade rural ele vier a 280 mil células CPP, depois, quando a gente verificar lá no silo, ele vai ultrapassar os 900 mil. Então, esse 300 mil ele é um número, mas ele não reflete depois a questão de, lá no silo, continuar com a questão dos 900 mil. E chama atenção também, né, nós temos o número de produtores, né? Nós estamos falando no Rio Grande do Sul de 65 mil produtores, né, depois dessa que o Geraldo colocou, né, do último censo que caiu fora 20 mil produtores. Então, de 65 mil, nós temos 63% dos produtores estão fora desse padrão dos 300 mil. Nós estamos falando aí em torno de 35 mil produtores, mais ou menos 40 mil produtores, né? Nós estamos falando aqui também de produtores que entregam leite para as indústrias de inspeção municipal, estadual e federal. Quando a gente pega da agricultura familiar, nós estamos falando de próximo a 100 mil produtores, aquelas agroindústrias, né? E aí o grande gargalo que eu digo, e que por enquanto ainda não está tendo as autuações, mas é o grande desafio, é com relação aos 900 mil no silo, né? Hoje o índice que nós temos é somente 5% do leite que entra nas indústrias, ele consegue chegar com até 900 mil. Qual que é a leitura ou as principais questões com relação a não conseguir entrar com 900 mil? Uma é a questão da distância das rotas. Outra situação é de que se esse leite passa por um posto de resfriamento, né, ele depois já não chega mais na plataforma com essa condição. Quem é que são esses 5% que consegue atingir? É aquele leite que vem direto da propriedade e chega na indústria, né? Aquele que que ele não demore tanto tempo para chegar na questão da indústria. Então, eu acho que esse é o grande X da questão, né? E o lado positivo da questão dos eventos que a gente fez no interior do estado, né? Nós fizemos 9 encontros, e todos eles também com depoimento de produtores em relação à instrução normativa IN 7677 e com o programa Mais Leite Saudável. E nos 9 encontros, todos os produtores aí, nós tínhamos produtores com 30 mil litros diário até 30 mil litros mês e 3 mil litros mês também, um pouco mais de 100 litros dia. Todos eles foram unânimes e que a instrução normativa 7677 chega tarde, né? Só que, qual que é a grande questão levantada em algumas localidades? A qualidade de energia elétrica e estradas, né? E chama atenção na questão da energia elétrica, e estava comentando até com o Dr. Rangel, que em algumas localidades que nós fizemos, onde a energia elétrica ela é através de cooperativa de energia elétrica, esse índice de qualidade de energia elétrica, ele baixa para índices muito próximo a zero, né? Ou até dizendo zero para não, né? Agora, às vezes no mesmo município, localidade ao lado, que já não é atendido pela cooperativa, essas situações são mais complicadas. E a grande questão que tem é o investimento necessário para essa situação, né? E esses encontros também, ele ficou caracterizado de que a gente fazia essa apresentação e depois uma mesa redonda de mais de 1 hora para que os produtores pudessem fazer os questionamentos e indústrias de laticínios, né? Onde também se apontava algumas alternativas com relação à energia elétrica, né, e condições de estrada, tanto que a própria Secretaria da Agricultura do Estado lá vai fazer uma reunião agora no dia 9, onde vão estar todos os atores, aqui a própria FETAG com o Pedrinho que está presente,
FAMURS, FARSUL e também Secretaria de Transporte e Energia para que nós possamos avançar com relação a isso. De outro lado, também foi trazido, né, de que essas alternativas, a gente sabe que a energia elétrica de infraestrutura demora essa solução e o leite não pode aguardar esse tempo. A outra alternativa são os geradores elétricos, só que aí nós temos uma dificuldade de recurso da pequena propriedade, né? Mas aí também foi apontado também algumas alternativas que podem ser viáveis para as comunidades, acredito para o Brasil todo, que são as emendas impositivas dos deputados federais que podem também destinar a questão dos geradores para as comunidades onde tem essa deficiência de energia elétrica. Então, os encontros que nós fizemos no Rio Grande do Sul, ele sempre foi não só levantando as dificuldades, mas apontando quais seriam algumas alternativas. Claro que são paliativas, o custo da energia elétrica do diesel ele é bem mais caro do que a energia da hidrelétrica, mas, enfim, não, cabe a nós tentar achar algumas situações para que consiga amenizar isso. Também foi positivo essa questão da exceção normativa que nós verificamos em todos esses encontros, deputado. E, por incrível que pareça, em nenhum deles houve levantamento de discussão de preço, né? Então, por incrível que pareça, a exceção normativa 7677 está nos colocando também num outro patamar de que até então a grande parte dos encontros que acontecem, né, entre produtores, indústria e próprio governo, a pauta principal sempre é preço, né? E com a exceção normativa a gente vê que, não que o preço não seja importante, né, mas de qualquer maneira, para se atingir esse preço, nós temos N situações que precisam ter avanço, né? E aí a gente se depara em algumas alternativas que nos últimos 2 anos tem sido muito complicado ou de que com excesso de produção o governo faça a compra governamental, né, pela falta de recurso, mas de outro lado, assim, a gente já tem buscado alternativas, né, que quando a gente olha na questão da cadeia produtiva do leite e se fala na comercialização do leite, não mudou muito de 100 anos para cá a parte de comercialização. Talvez o que se trocava antes, leite por açúcar ou sal, né? Hoje agora tem a questão de o depósito eletrônico, enfim, mas não avançou nada como soja e outras situações que tem a pré-comercialização. Então nós, até em março de 2017, nós protocolamos o Sindilat junto com as outras entidades, a FETAG que está aqui presente, enfim, no Rio Grande do Sul a gente tem uma harmonia muito grande entre as entidades do leite, né? Uma solicitação de que o Ministério da Agricultura abrisse a alternativa do PEP para derivados de lácteos. Hoje o Ministério da Agricultura, ou CONAB, desculpa se eu errei a questão da entidade, tem a PEP, mas para leite cru. Não tem como fazer escoamento de produção de leite cru. Então nós precisamos da questão dos derivados. Então isso é uma medida que eu vejo assim, que não vai onerar a questão dos cofres públicos, é uma questão só de ajustar junto à CONAB, porque nós trouxemos até um exemplo de que no vinho já foi usado essa questão da PEP, né? Não da uva, e sim do derivado. A uva também não tem como fazer o PEP. E aí, nessa mesma linha, eu sei que o Ministério já está discutindo, mas nós precisamos olhar, por exemplo, a Argentina já tem pré-comercialização de leite cru, e nós ainda não avançamos esses instrumentos, né? A mesma questão, eu sei que já foi discutido um acordo do seguro rural, então eu vejo que nós temos alternativas dentro do território brasileiro, né, que precisa, não estou dizendo que o leite não precise de apoio do governo, precisa, nós não queremos uma questão de subsídio, queremos justamente ter essa condição de competitividade, e entendo que a exceção normativa 7677, ela dá um grande passo, agora nós precisamos também avançar nessa receptividade do governo para que possa avançar nesses instrumentos. Muito obrigado. Muito obrigado,
Darlan Paglarini, que está aqui falando